Matias teve 3 problemas de lesão, começando lá pelo esporte. De lá para cá não teve uma sequência adequada, né, de ritmo no campo de treinamento, né, que o permitisse, que desse a segurança para que a gente o colocasse antes. O Matias é um menino muito grande, né, 1,95 m, acho que 95 quilos, né? E o jogador com muita musculatura, ele vai precisar de um preparo maior, senão a gente corre o risco de tê-lo sucessivamente mais tempo fora, que é o que a gente não quer. Foi no momento adequado, né, que a gente proporcionou a entrada do Matias, e que bom que ele respondeu bem. Tá aí, portanto, Roger Machado e Wagner Martins, o quanto que te convenceu essa explicação? Como é que fica o status do Ricardo Matias agora para quarta-feira? Roger, não me dá curva. Tu não me dá curva. Eu adoro o Roger, mas é uma grande de uma curva, né? Eu até entendo que tem que se respeitar alguns processos, que tem que ter algum tipo de cuidado na questão física, né, de jogador muito alto, uma massa muscular muito pesada, tudo isso. Tem outra resposta dele sobre o GPS que a gente pode falar mais pra frente. Mas eu não queria o Ricardo Matias há 30 dias atrás, não precisava ter há 30 dias atrás. Tá bom, serve a explicação. Mas de quarta para sábado, então melhorou o desempenho físico de dia a dia do Ricardo Matias? De quarta para sábado? Eu queria o Matias quarta contra o Fluminense. Quarta-feira contra o Fluminense, eu pedi a escalação do Ricardo Matias e ele não entrou. E não foi por causa do cuidado físico no treinamento, das lesões que ele teve. Já estava recuperado quarta-feira. Em 3 dias ele não se recuperou. Então o Roger demorou para colocar o Ricardo Matias e agora ele tem que justificar. Tá tudo bem, só que eu espero, e espero do fundo do meu coração, que, primeiro, o GPS do Valência seja controlado da mesma forma que está sendo o GPS do Ricardo Matias. E segundo, pelo amor de Deus, né? Quarta-feira o time começa de cabeça para baixo. A escalação do Inter começa Ricardo Matias, daí Tabata, Wesley e Alan Patrick. Brian Rodrigues, Alan Rodrigues, Thiago Maia, Alan Patrick, Tabata, daí depois a defesa e por último o Rocher. O time do Inter começa quarta-feira pelo Ricardo Matias e acabou. Não tem mais nenhuma discussão. Antes tarde do que nunca. É o único elogio que eu posso fazer pro Roger na administração desse caso, Ricardo Matias. O Kleber Gibon, que participa conosco aqui no YouTube de GZH, comenta o seguinte, ó, se tu acha que se o Ricardo Matias tivesse entrado no primeiro tempo contra o Fluminense, poderia ter mudado a história. Isso a gente nunca vai saber. Isso a gente nunca vai saber. Porque também é preciso que tenha uma mecânica de jogo que não teve contra o Fluminense. O time não funcionou contra o Fluminense. O que eu disse sobre esse jogo contra o Red Bull Bragantino, que foi o jogo das obviedades. Qual é a obviedade? Bom, se tu tem um segundo volante melhor, o teu time melhora. Mas esse segundo volante precisava ter chegado antes do duelo contra o Fluminense. Não chegou. Então nós tivemos prejuízo. O Wesley do lado esquerdo. Eu até entendo que o Carboneiro estava jogando bem, o Roger tentou acomodar ali, mas quando não tinha o Carboneiro, o Wesley também não jogou pelo lado esquerdo. Ele preferiu botar lá o Gustavo Prado, Vitinho, sei lá mais quem. Ele botou o Wesley no lado esquerdo. Como ele disse, tem memória ao lado esquerdo com o Bernabé e o Wesley. Foi o melhor do Inter no ano passado. Então bota o Wesley lá. E o Ricardo Matias, óbvio, tem que aproveitar o momento do cara. Ele tá melhor que o Borré, ele tá melhor que o Valência. Eu adoro o Valência. O Borré já fez gols decisivos. Mas eu adoro mais o Inter. Eu gosto mais do Inter, tem que botar quem tá melhor. E o Roger, sentindo que a água bateu no pescoço dele, escalou o Matias e agora não pode mais tirar. Vem, Munari, vem. Não, eu alivio. Concorda comigo? Não, eu concordo. Assim, eu alivio o Roger pra questão do Matias, porque a gente sabe que o trato com o garoto no dia a dia é diferente, tem a questão de gestão de grupo. Porque assim, quando tu vai tirar o Borré e o Valência do time, principalmente o Borré, que era o titular, tu tem uma questão de grupo. E se o guri não tava se dedicando no treino, acreditando no que o Roger falou, também é duro pro treinador bancar, tirar um cara importante do elenco e botar o guri se o guri não entrega.
né? Então eu até entendo a demora pra colocar o Matias, tá? Mas o que mudou de quarta pra sábado? Ele saiu pro Fluminense, agora ele tem, Eu digo né? no dia a dia, na análise do dia a dia, Não, é na que eu- análise dos números, É que agora tu na já análise caiu. do GPS. É que depois que tu tem um fracasso, aí fica mais fácil tu mexer no time, né? Agora, ó, só, nós já caímos fora com essa ideia, agora eu vou mudar. Não, tudo Eu bem, acho que ele deu um voto de mas a confiança. justificativa de que que o dia a dia estava prejudicando o jogador não serve. Eu queria ele pra quarta. Entendeu? Não, mas quarta não tava ok ainda. Em 3 dias mudou. Nem treino teve. Não, eu entendo, eu acho que tu tem razão, mas eu entendo o Roger nesse cenário, tá? Agora, a partir Tá de passando agora. paninho no Roger? Tô passando paninho pro Roger, tu Passando viu? paninho no Passando Roger. paninho. Agora, assim, ó. Pra quarta-feira não tem justificativa. Quarta-feira joga o Matias. Aí sim, se quarta-feira chegava e o Matias estiver no banco, bom, aí é um escândalo. Aí não tem explicação. O cara fez 2 gols. Só que assim, esse jogo tem outras coisas que aí não dá pra aliviar pro Roger. Beleza, Alan Rodrigues chegou atrasado, ok. Mas assim, o time funcionou melhor. Primeira coisa, o Juninho. O Juninho tá num momento melhor do que o Vitor Gabriel. Devia ter jogado já contra o Fluminense. O Wesley na esquerda. Mas jogou contra o Fluminense. Não, a ida. A ida joga contra o Gabriel. Ainda sim. O Wesley na esquerda. O Wesley na esquerda com o Bernabé, sabe? Funciona. Aí o Tabata na direita, o Tabata vem pra dentro, gera... Se a gente for olhar o lance do primeiro gol do Inter, o lance do primeiro gol, quando o Wesley cruza a bola pro Matias, quem tá entrando na área por dentro, à frente do Alan Patrick, é o Tabata. Porque o Tabata é um meia. Olha lá o Tabata lá, ó. É o Tabata que tá ali, ó. Por dentro, ó. Jogou bem o Tabata. Ó o Tabata por dentro, entende? Porque o Tabata, ele é um meia que vem pra dentro, que gera o corredor. E aí, contra o Fluminense, que o Fluminense marcou individual o Alan Patrick tava sufocado, faltava esse cara. E ele foi fazer essa mudança só no segundo tempo do jogo do Maracanã. Ele jogou 3 tempos com o Alan Patrick sozinho como meia. Então, o Wesley como meia... o Tabata como meia da direita, que sai da direita e vem pra dentro. O Wesley pela esquerda com o Bernabé, o Juninho, são coisas que ele já podia ter feito. O problema pra mim agora é o seguinte, é o adversário. Porque esse time que funcionou contra o Bragantino, eu não sei se esse time dá pra jogar contra o Flamengo. Então a gente pode até aproveitar para falar do Flamengo, né, que venceu o Mirassol na rodada, vitória por 2-1 com algumas dificuldades. Na sequência a gente tem os lances também, mas Tu e quer aí? mudar o time? É que eu não sei se o Roger vai jogar com esse time contra o Flamengo. Pra mim, o plano inicial do Roger, ele seria repetir a ideia do primeiro turno lá. Aquela linha de 5 que ele usou contra o Flamengo. Porque o Flamengo não mudou a forma de jogada de abril até agora. Mas tu botaria quem? Não, eu não sei, não digo eu, mas eu não sei se a melhor ideia na cabeça do Roger seria com 3 zagueiros daí, né? Porque hoje tu não tem o Fernando. Tu tem o Juninho, tu tem o... Tu tem 2 canhotos. 2 canhotos, mas aí 2 canhotos não joga por dentro. Não tem problema, canhoto por dentro. Não. O problema é tu botar o canhoto na direita. O canhoto por dentro não tem problema nenhum. Não dá. Não dá? Não dá. Bom, e porque eu acho que a ideia que o Roger teve naquele jogo, aí tu pode defender com uma linha de 5 com o ponta voltando, talvez o Wesley, mas tu vai fazer o Bernabé trabalhar mais por dentro, também não dá. O time é esse aí, gente. Mas esse time aí não vai controlar o Flamengo como controlou o Bragantino, né? Mas qual é o time que vai controlar o O Flamengo? Bragantino teve algumas chances também, né? Então, assim, eu acho esse time aí contra o Flamengo... eu não sei se esse time vai conseguir ter a bola. Esse time é equilibrado, cara. Esse time é o time que vai tentar ter um pouco mais a bola, porque o Tabata controla a bola. Tem Alan Rodrigues que também Então, tu acha que vai fazer um duelo daí de tentar ter mais a bola que o Flamengo? Não, acho que não. Acho que não. Acho que o Flamengo vai ter mais posse de bola. Só que quando a bola cair no pé do Inter, tem que tentar ficar com ela. Tu não pode ficar lá atrás com linha de 5, chamando o Flamengo. É que o Roger fez isso, né? Tu tinha o Fernando daí, né? Aí tu não tem mais o Fernando, tu não tem mais um jogador igual ao Fernando pra recuar e depois pra sair como primeiro volante. E até o Fernando, que eu adoro o Fernando, acho o melhor 5 que eu vi no Inter, né? Desde que eu me entendo por torcedor. Essa bola da Arrascaeta desde 1980, o Fernando não foi bem no jogo. O Fernando não fez um bom jogo contra o Flamengo lá. Não, mas... O Flamengo sofreu. O Inter sofreu. Ganhou 750. Mas aí que tá. Pois é, mas na época, aí é que tá. É que depois, na segunda-feira, depois daquele jogo, foi o papo de que o Inter tinha segurado o Flamengo, era candidato ao título. E aí eu e o Léo Oliveira dizíamos, tomou 19 finalizações, não se defendeu bem. Aí agora mudamos, agora o Inter sofreu contra o Flamengo. Pô, Sofreu. Olha soube só, sofrer. a questão é o Roger. O Roger montou o time naquele jogo trabalhando em relação ao Flamengo. Eu não sei se ele mudou o que ele pensa do Flamengo, entende? Porque eu tenho que pensar na cabeça do treinador. Ele escolheu aquele modelo pra jogar, pra defender com linha de 5. Como é que ele vai defender agora esse mesmo Flamengo que não mudou a forma de atacar? Até tem o Lino ali no lado esquerdo, que é um jogador... Não tem o Arrascaeta, né, pra esse primeiro jogo. Eu imagino que vai ser Bruno Henrique por dentro, né? Pode ser Bruno Henrique Plata por dentro.
Não sei se o Luiz Araújo tem condição para o lado direito. Enfim, daí tem acho que pela esquerda joga o Saul. Ele não tem ainda o Saul, perdão, o Lino. Não sei se o Saul joga por dentro ainda. Ele varia bastante. Eu acho que não ter o Arrascaeta vai ser um time que vai pressionar mais por dentro. O Flamengo não tá entrosado ainda. Eu vi de canto de olho, eu vi o jogo contra o Mirassol. Sobra a qualidade dos caras do meio para frente. A defesa é muito forte ainda também. Mas não tem aquela mecânica de jogo que tinha com o Gerson e com o Arrascaeta juntos. É o outro time. É outro time. É um time agressivo, Agora, se tiver, mas que vai muito na base do individual ainda. Se E o Pedro, pode jogar o Pedro também, né? Se o Flamengo tiver um melhor acerto nas conclusões, eu não falo nem conclusão direta a gol, assim, mas nas jogadas ofensivas, o Flamengo é um adversário muito duro para qualquer time. Qualquer time. Se ele acerta um jogo, o Flamengo pode golear o Botafogo. Eu tava desesperado, tá? Eu tava desesperado. Porque a imagem do Inter contra o Fluminense, ela deixou todos os colorados muito fizesse um jogo como fez com o Fluminense em Porto Alegre, com o Flamengo num dia mais ou menos, tu sai daqui bem, mas perdido bem. Assim. E a diferença ela diminuiu, Valéria. Essa vitória contra o Bragantino, com os ajustes que o Roger fez, com o Matias, que é um centroavante que vai fazer gol, que pode fazer gol, porque os outros não podem, né? Dá uma esperança ao torcedor de fazer enfrentamento, de sair de lá com um empate ou perdendo de pouco, como foi contra o River Plate. Gente, não estou diminuindo aqui a grandeza do Inter. É que eu estive no Monumental de Nunes quando o Inter perdeu por 2-1 contra o River Plate e saiu de lá aplaudido por 2 ou 3 mil torcedores que estavam lá, e eu era um deles. Extenuados os torcedores. Os jogadores em campo e o torcedor, assim, ó, uma pressão absurda. E nós levantamos lá e aplaudimos o time. Por quê? Perdemos de 1 com possibilidade de reversão em Porto Alegre, como aconteceu. Então, é esse o cenário. É mais ou menos esse o cenário. Acho que não corremos risco de tomar uma goleada do Flamengo, porque organizou um pouquinho ali a casa e o Flamengo está desentrosado. O Flamengo ainda é o favorito para o duelo. Aliás, franco favorito. E o Inter é o azarão.